Módulo 5. Formação e crescimento de corundum. O objetivo deste módulo é aprofundar o entendimento sobre o fenômeno da formação e crescimento de corundum em materiais refratários, discutir seus efeitos na durabilidade e integridade dos refratários e propor soluções eficazes para mitigar o crescimento indesejado de corundum. O módulo fornecerá aos participantes as ferramentas necessárias para compreender as condições que favorecem a formação de corundum e como controlá-las para garantir a longevidade e eficiência dos refratários. Objetivos específicos: explorar o fenômeno da formação de corundum, definir o corundum, suas propriedades e a maneira como ele se forma durante o uso de refratários, compreender as implicações da formação de corundum, analisar como o crescimento do corundum impacta a resistência mecânica, térmica e a integridade dos refratários, propor soluções para mitigar o crescimento de corundum, identificar técnicas e materiais que possam ser empregados para minimizar o crescimento indesejado do corundum, além de estratégias de design para prolongar a vida útil dos refratários. Conteúdo 1. Formação de corundum 1.1. O que é o corundum e como ele se forma durante a operação de refratários? O corundum é um mineral composto principalmente por óxido de alumínio 2O3 e é uma das substâncias mais duras conhecidas, superada apenas pelo diamante e pelo carbeto de boro em termos de dureza. Na indústria de refratários, a formação de corundum pode ocorrer como parte de processos químicos e térmicos. A seguir, exploramos a natureza e os mecanismos de sua formação. Propriedades do corundum. O corundum é conhecido por sua alta dureza, resistência ao desgaste e capacidade de suportar temperaturas extremamente elevadas. Essas propriedades o tornam um dos principais componentes que compõem materiais refratários de alta performance. No entanto, o crescimento excessivo de corundum pode ser prejudicial à durabilidade dos refratários, pois pode causar a formação de falhas e o comprometimento da integridade estrutural dos materiais. Mecanismos de formação. A formação de corundum ocorre em refratários à base de alumínio, particularmente em condições de alta temperatura e exposição a agentes fundentes ou atmosferas oxidantes. Durante a operação, o alumínio presente no refratário reage com oxigênio no ambiente, formando óxido de alumínio Al2O3, que com o tempo se cristaliza e forma corundum. Este fenômeno ocorre principalmente em fornos e outros equipamentos industriais que operam a altas temperaturas. Reação de formação. Em ambientes onde a temperatura é suficientemente alta, esse processo é favorecido em atmosferas ricas em oxigênio e a formação de corundum tende a ocorrer em pontos de alta temperatura e contato com oxigênio. Efeitos do corundum na resistência e integridade dos materiais. Embora o corundum seja um material muito resistente, o seu crescimento excessivo dentro de um refratário pode ser prejudicial. O impacto do crescimento do corundum na durabilidade dos refratários envolve os seguintes aspectos. Redução da plasticidade. O corundum, como substância cristalina e extremamente dura, pode reduzir a plasticidade do material refratário. Quando o corundum cresce de maneira descontrolada, ele pode formar cristais grandes e interligados que comprometem a capacidade do refratário de deformar-se plasticamente sob tensão. Isso pode levar a fissuras e rachaduras no revestimento refratário, especialmente em ambientes que experimentam variações térmicas rápidas ou choques térmicos. Aumento da fragilidade. O crescimento do corundum pode aumentar a fragilidade dos refratários, tornando-os mais suscetíveis a falhas mecânicas sob pressão ou impacto. O acúmulo de corundum em áreas específicas pode criar pontos de fragilidade que, quando sujeitos a estresse térmico ou físico, podem levar ao colapso ou desgaste prematuro do material. Mudança nas propriedades térmicas. A formação de corundum pode afetar negativamente as propriedades térmicas do material refratário. Como o corundum possui um ponto de fusão muito alto, cerca de 2040 graus Celsius, sua presença pode alterar o perfil térmico do refratário. Isso causa um desajuste na capacidade do material de resistir à transmissão de calor de maneira eficiente. Erosão e desgaste prematuro. O corundum, devido à sua dureza, pode causar abrasão e desgaste em superfícies que estão em contato com materiais abrasivos ou fundidos. Esse fenômeno é particularmente evidente em calhas de fundição e outros componentes que estão expostos a substâncias em movimento ou fluxos de alto impacto. Soluções para vencer o crescimento de corundum.
Dado o impacto potencial do crescimento do corundum sobre a durabilidade dos refratários, existem diversas estratégias e técnicas que podem ser aplicadas para mitigar esse problema. O objetivo é controlar a formação de corundum e minimizar suas implicações negativas na resistência e integridade do material refratário. A escolha de materiais refratários adequados é essencial para minimizar a formação indesejada de corundum. Alguns dos métodos e materiais que ajudam a controlar esse crescimento incluem uso de refratários à base de materiais não aluminosos. Materiais refratários que não contêm alumínio, como silicato de magnésio ou silício, podem ser usados para reduzir o risco de formação de corundum. Esses materiais são menos propensos a formar óxido de alumínio, evitando a cristalização excessiva de corundum. Incorporação de estabilizadores. A incorporação de estabilizadores como o óxido de cério, óxidos de titânio ou outros compostos metálicos pode ajudar a bloquear a formação de corundum, estabilizando a matriz do material refratário e inibindo o crescimento de cristais de halo 2 ou 3. Controle da atmosfera de operação. O controle da composição atmosférica dentro de fornos e outras instalações pode ser utilizado para reduzir a quantidade de oxigênio disponível, prevenindo a formação excessiva de corundum. O uso de atmosferas controladas, como atmosferas redutoras, pode ser uma solução para ambientes onde o crescimento do corundum é indesejável. Revestimentos de alta temperatura. O uso de revestimentos à base de carbono ou compostos cerâmicos especiais pode ajudar a prevenir a formação de corundum. Esses revestimentos atuam como barreiras físicas que impedem a reação entre o alumínio e o oxigênio. 2.2 Estratégias de design para prolongar a vida útil dos refratários. Além do controle da composição material e das condições operacionais, o design de refratários pode desempenhar um papel significativo na mitigação da formação de corundum. Algumas abordagens incluem projeto de revestimentos multicamadas. O uso de revestimentos multicamadas pode ser uma estratégia eficaz para prevenir a formação de corundum nas camadas superficiais. Cada camada pode ter características específicas, com a camada externa atuando como uma barreira para oxigênio, enquanto as camadas internas podem ser mais resistentes ao calor. Desenvolvimento de materiais refratários de baixo teor de alumínio. Materiais refratários com menor teor de alumínio são menos propensos a formar corundum. Isso pode ser alcançado por meio da escolha de materiais cerâmicos com uma base de silício ou magnesita, que reduz o risco de formação de corundum durante a operação. Design para facilitar a expansão controlada. Refratários projetados para permitir uma expansão controlada durante a operação podem ajudar a aliviar a pressão causada pelo crescimento de corundum. Isso envolve o uso de materiais com características de expansão térmica controladas para evitar o acúmulo de tensões internas que podem levar à falha prematura. Manutenção proativa e monitoramento. O monitoramento regular da condição dos refratários e a realização de manutenção preventiva são cruciais para identificar áreas de crescimento excessivo de corundum antes que elas causem falhas. Inspeções regulares e testes de integridade estrutural podem ajudar a identificar problemas antes que se tornem críticos. Conclusão do módulo 5. A formação de corundum em refratários é um fenômeno complexo que pode afetar significativamente a durabilidade e o desempenho dos materiais, especialmente em ambientes de alta temperatura e exigência de resistência. O módulo explorou os mecanismos de formação de corundum e discutiu os efeitos adversos de seu crescimento descontrolado. Além disso, foram apresentadas soluções técnicas e materiais que podem minimizar esse crescimento e prolongar a vida útil dos refratários. Estratégias de design, como o uso de revestimentos multicamadas e o desenvolvimento de materiais refratários com menor teor de alumínio, também desempenham um papel fundamental na mitigação desse problema. Por fim, o monitoramento e a manutenção contínuos são essenciais para garantir que os refratários operem de maneira eficiente e sem falhas.